No tempo, a vida humana se desenvolve, tomando consciência do que vem, fazendo do tempo história. O cristianismo é uma religião histórica. Também sua liturgia é histórica. No entanto, isso acontece num sentido duplo. A história celebrada é celebrada na história. Viram que coisa mais linda? Pois é sobre a relação do tempo e da liturgia, da história e da fé que vai acontecer esse nosso episódio de hoje. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre o tempo litúrgico, se você não sabia que na igreja a gente celebra o ano A, B e C na liturgia, se você não sabe o que é isso e não sabe de onde vem tudo isso, se você sempre foi à missa e jamais soube de nada dessas coisas que eu falei, esse episódio é para você. E se você é recente na comunidade de fé, está começando a dar passos mais firmes dentro da sua conversão pessoal, vamos conhecer um pouco mais sobre o porquê e como a gente celebra a liturgia? Vem com a gente, você está no podcast Vamos Juntos! E sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e te acolho aqui com muita alegria nesse espaço de crescimento da nossa espiritualidade, fortalecimento da fé e também de formação. A gente vai aprendendo muito aqui, tá? Então, se você vive na igreja, se você está lá na sua comunidade de fé e celebra todo domingo ou todos os dias, tem pessoas que vão todos os dias à missa, não é? Se você vai à comunidade, mas não entende muito ainda sobre missa nem nada dessas coisas, bom, existe uma forma da gente ir aprendendo sobre a missa que é estando lá, né? Vivendo a celebração, indo todo domingo. Você sabe que tem, né, o início da missa, que tem o momento da leitura da palavra de Deus, né, que tem alguma coisa em torno ali que é quando o padre fala e a gente reza depois sobre a palavra. Tem o momento da preparação do altar, o momento da Eucaristia. A gente entende mais ou menos a estrutura de uma missa. Agora, qual o sentido, né, e quais as nuances desses momentos? O que é que rege tudo isso? Por que de repente a igreja muda de cor, né, em seus paramentos, em suas toalhinhas? Vamos saber um pouquinho o que rege tudo isso. É a força do tempo na liturgia, e a liturgia que celebra o tempo, como a gente viu na introdução deste episódio. Minha gente, eu quero acolher você que está chegando pelo rádio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua audiência. Você também que está me ouvindo pelo streaming, muito obrigado pela sua presença aqui. Continue compartilhando o máximo que você puder esse nosso episódio, os nossos episódios. Você ainda, se não nos segue, siga a gente lá no Instagram, vamos fazer uma amizade, vamos fazer subir esse nosso perfil lá no Instagram. E lá no Instagram, no dia de domingo, a gente também tem uma reflexão sobre a liturgia do dia, então vale a pena seguir, conhecer um pouquinho mais sobre a nossa vivência de fé. Além do mais, lá no YouTube, inclusive se você me escuta pelo YouTube, veja se você está curtindo esse vídeo, se você segue o nosso perfil. Vai ser uma alegria receber você no nosso canal lá do YouTube, para você ficar por dentro também dos nossos episódios de uma maneira mais visual. Então vamos ao assunto que eu já tinha começado. A liturgia é algo lindo, né? É a nossa celebração, né, da vida de Jesus Cristo na nossa vida, da salvação de Deus na nossa vida, mas é importante que a gente entenda um pouquinho a respeito do que é esta beleza toda da liturgia, e ela é celebrada num espaço chamado tempo. Então, qual é a compreensão litúrgica do tempo? Vamos saber melhor sobre o que é isso? O tempo, minha gente, é a obra de Deus. Todo mundo sabe disso. Deus criou no tempo. Inclusive, quando a gente fala Deus criou, a gente já está colocando aí uma condição verbal de passado, né? Deus criou. Então, aí a noção de tempo já existe. Logo, se Deus criou o tempo, a Ele pertence o tempo, como tudo que foi criado por Deus.
Deus existe desde sempre e para sempre. Ou seja, ele está fora do tempo e não está sujeito ao domínio do tempo. O tempo de Deus, vamos dizer assim, é chamado de eternidade. Ou seja, sem começo, sem final, está para além do que a gente imagina, da noção que a gente tem de tempo, até porque a gente é filho do tempo e Deus não. Deus está para além do tempo, Ele é criador do tempo. É por isso que quando a gente celebra a graça de Deus, ou seja, quando a gente celebra a liturgia, a gente celebra a história, como eu falei no início, e é celebrada também a liturgia na história. A graça de Deus acontece no tempo. E aí a liturgia não celebra o tempo em si somente, né? Vamos celebrar o dia 1º de janeiro, vamos celebrar o dia 2 de janeiro. Não é assim, né? O que precisamente da história a gente celebra na liturgia? O foco principal da liturgia cristã é o mistério pascal de Cristo, certo? Então, o que nós celebramos na missa é o mistério pascal de Cristo. No Natal também? Também. Na Quaresma também? Também. Então, o ano todo a gente celebra em cada missa o mistério pascal de Cristo. Ou seja, são os eventos históricos de sua morte e ressurreição. Eles constituem, assim, o ponto principal e a articulação do tempo cristão. Então, o nosso grande ponteiro do relógio da nossa história é a vida de Jesus Cristo. Na liturgia, a gente celebra a Deus, que, segundo o que a gente vê nos evangelhos, não é apenas o criador de tudo que existe, mas também ele salva e liberta a humanidade na história, porque ele mesmo se fez história de salvação. Olha Jesus Cristo, que veio num determinado tempo, que existiu numa determinada condição, que envelheceu. Ele não nasceu bebê e permaneceu sempre. Ele nasceu um bebezinho, passou pela infância, adolescência até a fase adulta e, infelizmente, foi morto, né? Mas graças a essa morte nós estamos salvos. Então, as intervenções libertadoras de Deus na história da salvação, passada, presente e futura, têm um ponto principal, que é a vida de Jesus Cristo, no que a gente chama do mistério pascal de Jesus. E é exatamente esse mistério pascal da vida de Cristo que a igreja celebra sempre em todas as liturgias. Como o mistério pascal é o resumo da história da salvação, a liturgia é então um momento muito importante, porque ela é a atualização do mistério. Então, o que é a liturgia? É a atualização em forma de celebração do mistério pascal de Cristo. Deu para entender? Ela celebra essa história ao mesmo tempo em que ela é preenchida pelas intervenções libertadoras de Deus, antes e depois da encarnação de Jesus. A liturgia não celebra somente a morte e a ressurreição de Jesus, mas a vida toda de Cristo, tanto a terrena, quanto a pré-existente, né? Quanto também a vida gloriosa de Jesus, mas também a sua mensagem e também os seus próprios atos salvíficos, todas as ações de Jesus. Então, a gente vai percebendo isso quando a gente participa da missa sempre e das outras ações litúrgicas também. A liturgia é celebrada na história. A gente não sai do tempo para celebrar. A gente celebra no tempo. Ela não é celebrada também de costas, mas imersa na história real. Ela não finge que o mundo não existe. Até porque ela atualiza as ações salvíficas de Deus, tanto que aconteceram na história passada, quanto no momento presente, que é também ela a continuação da história da salvação. Eu sei que pode parecer um pouco difícil da gente entender agora, mas assim, imagine uma linha bem grandona. O começo dessa linha é o início da nossa história. O final dessa linha que você não está vendo ainda é o final da nossa história. Então, Deus esteve presente e está presente e estará presente em todos esses momentos dessa linha,
certo? Essa linha do tempo da nossa história humana, da história da criação, que é antes da história humana ainda, né? A gente não foi os primeiros a serem criados na história, a gente foi criado bem depois de que já existia tudo. Então, em todos esses momentos passados, nos momentos presentes de nossa vida e também lá no futuro, nesse tempo todo, Deus continua salvando a gente, continua cuidando da gente. Então, a gente chama tudo isso de história da salvação. O que é a história da salvação? É quando a gente tem consciência de que Deus cuida de nós. Então a gente dá o nome da história, história da salvação. Entenderam? Na liturgia, a gente tem uma reunião, então, de 3 tempos que são diferentes na nossa consciência. O passado, com toda a sua riqueza de intervenções de Deus. O presente, com as circunstâncias concretas, determinantes da Assembleia que celebra. Então, terminando a construção da igreja, então a comunidade está num momento mais animado, ou então numa festa, né, da comunidade, seja a festa do padroeiro, o aniversário de alguém importante, enfim, de alguém forte ali na comunidade. E o futuro como meta principal de lá do final da nossa história, que vai mexendo a nossa esperança, que vai animando a nossa esperança e o compromisso da gente. Anunciamos a sua morte e proclamamos a sua ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Não é isso que a gente diz na aclamação logo depois do relato da instituição da Eucaristia, quando o padre diz mistério da fé? Então a liturgia é celebrada nesse mesmo caminhar da história que vai levando a gente para o futuro, para um encontro que vai ser definitivo com o Senhor Deus, que é o Senhor da história. Então vocês já entenderam, né? Na liturgia a gente celebra a nossa história, passado, presente e futuro, entendendo que o nome dela é a história da salvação, porque em todos esses momentos Deus está, sendo que o ponto principal dessa nossa história foi principalmente quando Cristo veio ficar junto da gente. Bom, mas como é que na liturgia a gente entende o conceito de tempo? Como na sociedade civil, como no nosso dia a dia comum, a principal unidade de tempo que a gente tem na liturgia é o ano, certo? Tanto que a gente não celebra a hora, né? Então, quantas horas de vida você fez? Parabéns! Não, a gente celebra normalmente o ano, não é? Então é o aniversário, tem até uma festa para isso, não é? Só que no caso da gente hoje em dia, a gente está celebrando até os meses, né? Então, tudo bem, vamos embora para frente, deixa esse pontinho para lá, isso é questão do nosso tempo presente, né? Mas enfim, a gente celebra como ponto principal, assim, a unidade principal de tempo da gente é o ano, embora seja um ano particular na liturgia, porque o início e o fim não coincidem temporariamente com o ano comum da gente. O ano litúrgico não começa no dia 1º de janeiro, e ele não termina no dia 31 de dezembro. Mas o ano civil, sim. Então, qual é o sentido do ano litúrgico, né? Do ano na liturgia, na igreja? O valor, então, o sentido do ano na liturgia, ele é um sentido teológico, é um sentido de fé. Não tem a ver com o sentido de organização das estações, por exemplo. Ele é um sentido teológico. Ele não é definido pelo tempo comum, como eu já falei para vocês, mas como um símbolo de uma realidade sobrenatural. Ou seja, o tempo para a gente, na liturgia, ele tem um sentido para além do natural, para além das estações do ano. Para o cristianismo, é uma analogia de uma realidade espiritual muito mais profunda do que os dados cosmológicos de uma virada da Terra ao redor do Sol, por exemplo. Tem profundas raízes bíblicas cristalizadas nas expressões ano da graça do Senhor, como está escrito lá em Isaías 61, 2, ou em Lucas 4:19. Também em Gálatas, a gente vê o termo plenitude dos tempos, em Gálatas 4, versículo 4.
Também Efésios 1:10 tem essa mesma expressão, plenitude dos tempos. E o reino dos céus, que reino é uma realidade terrena, né? Mas aí a gente, quando diz reino dos céus, a gente torna sobrenatural essa realidade. E ela é encontrada inicialmente em Mateus 3, versículo 2. Então, o ponto principal do ano litúrgico é o próprio Jesus Cristo. O ano da graça do Senhor é o tempo da presença de Cristo que dura para sempre. O ano litúrgico é o símbolo da eternidade definitiva que começou com Jesus Cristo, com a sua ressurreição. E por causa disso mesmo, o ano litúrgico se torna um símbolo da vida de Cristo ressuscitado. Em outras palavras, a liturgia santifica o tempo. No decorrer do dia, a igreja celebra a Eucaristia e a liturgia das horas. Inclusive, a gente já falou sobre a liturgia das horas aqui nos episódios anteriores. Como é que você encontra os nossos episódios anteriores? Principalmente nos streamings. Vai lá no Spotify ou na Deezer, você vai ver todos os nossos episódios, desde o primeirinho até este, que é o 199. Olha, nós já estamos em muitos episódios aí. Você começou a escutar agora, você só tem somente 198 episódios para ouvir, tá? É pouca coisa, relaxa. Tem tempo. Então, com a liturgia das horas, a igreja, só resumindo, né, santifica os momentos do começo e do fim do dia. A hora, o dia todo nas horas ali santificadas pela liturgia das horas, pelo ofício divino. E a nossa semana, ela é marcada principalmente pelo domingo, que é a primeira festa dos cristãos, como enfatizou o Concílio Vaticano II. O ritmo da semana representa de maneira mais evidente a santificação do tempo litúrgico. A Páscoa semanal, ou seja, todo domingo, é a sequência fundamental do tempo litúrgico cristão. O ano está claramente organizado no calendário romano, que foi inteiramente reformado pelo Concílio Vaticano II. Como nós já entendemos a lógica da nossa vivência de fé, né, um pouquinho mais aí na liturgia, vamos falar sobre os tempos, né, que a gente vive na liturgia. Então a gente vive, a perspectiva de mês, né, que a gente tem, ela é marcada também pelo grupinho das estações lá na Europa. Mas aqui no Brasil, isso não é tão forte assim, principalmente aqui no Nordeste. A gente não sente de maneira tão drástica as 4 estações do ano, só se a gente for percebendo assim de um jeito mais sutil, né? Pra gente aqui tá fazendo calor, daqui um pouco esfria um pouquinho e chove, aí venta, depois abafa, vem o calor novamente. Então a gente não entende as estações do ano tão claramente como na Europa se entende, né? Então aí pra gente é marcado o mês, né? Então os meses são mais fortes pra gente. E na liturgia, durante o ano litúrgico, a gente tem um início e um fim. O começo não é o início, como vocês já sabem, do ano civil, né? Então, como é que começa o nosso tempo litúrgico? Já que o ponto central do nosso tempo é a vida de Cristo, então a gente vai atualizando a vida de Cristo em nossa vida, entendeu? E aí a gente começa o ano litúrgico com o Advento. O ano litúrgico inicia-se com o Advento, que começa na primeira semana, no primeiro domingo do Advento, logicamente, e termina no dia 24 de dezembro à noite, quando a gente celebra o Natal. Esse tempo do ano, que é o Advento, ele é dividido em 2 partes. Do primeiro domingo até o dia 16 de dezembro, dia do meu aniversário, e que a igreja se volta para a segunda vinda do Salvador, que vai acontecer no fim dos tempos. Então a gente celebra, vem Senhor Jesus, né? Os cantos têm a ver com isso, sempre a partir do primeiro domingo do Advento até o dia 16. E essa vinda do Senhor Jesus não é uma vinda natalina, ela é uma vinda para o fim dos tempos, volta Jesus, como ele prometeu. E a partir do dia 17 de dezembro até o final do ano, do tempo do Advento, que é o dia 24 de dezembro, a igreja volta-se então para a primeira vinda do Salvador, que se encarnou no ventre de Maria e nasceu na pobre gruta de Belém.
São 4 semanas. A espiritualidade desse tempo litúrgico é a da esperança, inconfundivelmente, inegavelmente. E o ensinamento principal é a vinda de Jesus. Como ele veio a primeira vez, o que ele nos ensinou? A gente vai então esperar essa vinda segunda dele, né? E a cor forte ali é a roxa, certo? Tem alguns outros detalhes, mas para você saber melhor sobre os detalhes do tempo do Advento, você pode pesquisar nos nossos antigos episódios também. Senão esse episódio vai ficar muito gigante. E aí vem o tempo do Natal, que é o dia 25 de dezembro, que começa ele, e toda a semana seguinte a esse dia é chamada de oitava do Natal, que são tão solenes quanto o próprio dia 25 de dezembro. E no domingo seguinte, a Epifania, a festa do batismo do Senhor, que é celebrada na segunda-feira seguinte. O tempo do Natal, então, vai terminar com essa festa aí do batismo do Senhor. A cor forte é o branco, a espiritualidade vai ser regida pela fé, pela alegria, pelo acolhimento, como sentimentos e caminhos fortes para ser vivido nesse tempo. O ensinamento principal, Cristo acontece, o Filho de Deus se fez homem. O que é que se impacta em nossa vida, né? E aí depois vem a primeira parte do tempo comum, que é dividido em 2 partes, né? Então o início do tempo comum é logo no primeiro dia após a festa do batismo do Senhor, né? E o tempo comum, ele é interrompido pela quaresma. Com isso, a primeira parte vai até a terça-feira de carnaval, porque na quarta-feira de cinza já começa o tempo da quaresma, e a cor é verde, e o sentido da espiritualidade desse tempo comum é a escuta da palavra de Deus, né? Ver as ações de Jesus e perceber como elas impactam também em nossa vida. O ensinamento é sobre o reino de Deus. E aí, como eu falei para vocês, vem o tempo da quaresma, que se inicia na quarta-feira de cinzas, e ele termina na quinta-feira santa de manhã, que é quando vai dar início lá ao tríduo pascal, a gente vai chegar nele já já. A espiritualidade do tempo da quaresma é penitência e conversão. E o ensinamento principal é sobre a misericórdia de Deus, que é tão grande que me move, então, a mudar algumas coisas, já que a minha prática não estava tão santa assim. E a cor volta para o roxo, certo? A duração desse tempo aí são várias semanas, né? São mais ou menos aí 6 semanas, o tempo aí da quaresma. Então, em seguida, a gente tem o tríduo pascal. Terminada então a quaresma na quinta-feira santa de manhã, a partir da tarde desse mesmo dia começa o tríduo pascal. Quinta-feira santa, né? Que é a instituição da Eucaristia. Sexta-feira santa, que é a celebração da paixão do Senhor. E o sábado santo, que é o sábado de aleluia ou o sábado pascal. E aí começa a Páscoa, o tempo pascal, o primeiro domingo da Páscoa. Inicia a Páscoa, e toda a semana seguinte também é chamada de oitava, só que oitava da Páscoa, e são os dias tão solenes quanto aquele primeiro domingo, certo? E o tempo pascal vai terminar com a solenidade de Pentecostes. A espiritualidade desse tempo pascal é a alegria em Cristo ressuscitado. E o ensinamento é a ressurreição e a vida, para além de todo medo, de toda tristeza ou do pecado. E a cor branca. Depois a gente continua com o tempo comum, segunda parte do tempo comum, que havia sido interrompido pela quaresma ali, né? E vai então se reiniciar na segunda-feira após a solenidade de Pentecostes. Nesse tempo vai ter Santíssima Trindade, vai ter Corpus Christi, e aí contando a duração do tempo comum como um todo, desde a sua primeira semana, na primeira parte, são 34 semanas. Esse aí é o total do tempo comum. O tempo comum também é chamado do tempo durante o ano, tá? Pra gente saber. Bom, é assim que a gente celebra o ano litúrgico, mas a gente celebra o ano litúrgico toda vez do mesmo jeito? É a mesma perspectiva sempre? É e não é, muda um pouquinho, e aí a gente vai entender como é que muda um pouquinho. No tempo do lançamento desse episódio, a gente está concluindo um dos ciclos litúrgicos, que é chamado de ciclo C, ou ano C. E nos preparando para começar no Advento, que agora você já sabe, o próximo ciclo litúrgico, ou ano litúrgico, que é chamado de ciclo A e ano A. Mas por que isso? Cada ciclo tem sua própria sequência de leituras do Antigo e do Novo Testamento na liturgia da Igreja. Desse jeito, a distribuição dos textos litúrgicos ao longo de 3 anos faz com que a gente tenha uma visão mais abrangente de toda a história da salvação. Aí a Constituição pós-conciliar, Sacrosanto Concilium,
diz assim pra gente: prepare-se para os fiéis, com maior abundância, a mesa da palavra de Deus. Abram-se mais largamente os tesouros da Bíblia, de modo que dentro de um período de tempo estabelecido, sejam lidas ao povo as partes mais importantes da Sagrada Escritura. Foi isso que nos disse o Sacrosanto Concílio. Então, para isso acontecer, o rito romano, que é o da Igreja Católica Apostólica Romana, o qual a gente celebra, o qual esse podcast Vamos Juntos pertence a essa vivência de espiritualidade, organiza 3 leituras bíblicas da celebração eucarística, de modo a se complementarem a cada 3 anos. No ano A leitura do Evangelho, que é a leitura principal, segue muito mais o Evangelho de São Mateus. No ano B, o Evangelho de São Marcos, e no ano C, o Evangelho de Lucas. 2025, por exemplo, é o ano C. Então a gente vive muito mais a liturgia de Lucas. E o Evangelho de São João, não são 4? Pois é, este 4º Evangelho é reservado para ocasiões mais especiais, principalmente as grandes festas e solenidades, com ênfase na Semana Santa. Então, Semana Santa todinha é só o Evangelho de João, viu? E aí, como é que a gente sabe que a gente está no ano A, B ou C? Vamos fazer os cálculos. Vocês que sabem fazer conta, se preparem. Eu precisei escrever para não esquecer, porque de cabeça eu sou horrível. Bom, se a nossa referência é o ano C, é o ano que a gente está, se aplica então uma continha, que é a soma de cada algarismo que a gente tem, por exemplo, 2, 0, 2, 5, somando todos eles, e dividindo por 3. Então, se divide por 3, é o ano C, certo? Vamos ver então aqui como é que acontece isso. Estamos no ano 2025, certo? Somando 2 mais 0 mais 2 mais 5 dá o quê? 9. Como 9 é um número divisível por 3, então a gente está no ano C. Entenderam? Já os outros anos vão também seguindo uma lógica posterior a essa do ciclo C, que é dividido por 3. Por exemplo, 2026 soma 10, né? 2 mais 0 mais 2 mais 6, 10. Logo vai se aplicar o ciclo imediatamente depois do ciclo C, que é o ciclo A, que é o retorno, o início. Da mesma forma, a soma de algarismos de 2027, 2 mais 0 mais 2 mais 7, é 11. Logo se aplica ao ciclo B. E 2028 volta a ser o ciclo C, porque a soma dos algarismos de 2028 dá 12, que é múltiplo de 3, e assim sucessivamente. É como se o ciclo começasse no primeiro ano da contagem cristã. O ano 1 teria sido então o ciclo A, o ano 2, o ciclo B, e o ano 3, o ciclo C. E os anos 6, 9, 12, 15, novamente o ciclo C. Mas atenção! Cada ciclo começa junto com o respectivo ano litúrgico. Ou seja, a partir da primeira semana do Advento é que começa o ano litúrgico. Isso significa que, liturgicamente, o ciclo correspondente a 2026 já começa ainda em 2025, no primeiro domingo do Advento, que vai ser dia 30 de novembro agora de 2025. Não é preciso esperar até o dia 1º de janeiro de 2026 para a gente entrar no ciclo A, já que o marco inicial não se baseia no ano civil, mas sim, claro, no calendário litúrgico da igreja, que já sabemos é o tempo marcado pela fé, pela teologia, por Deus, certo? Bom, acho que deu para entender um pouquinho de tudo isso. Se o episódio ficou muito matemático, se ficou um pouquinho mais denso, lá no Spotify, lá na Deezer, você pode ouvi-lo novamente, tá? Para entender melhor e fazendo as suas anotações. É claro, gente, que em menos de meia hora a gente não dá conta do mistério da igreja, né? Mas aqui, a cada episódio, a gente vai tentando esclarecer para vocês alguns pontos importantes da nossa vivência de fé e saber o sentido, né, temporal da nossa celebração litúrgica, acho eu que seja interessante. Então, mais uma vez, eu agradeço a Ariane, que me trouxe esse questionamento, né, já de outros tempos que a gente já vinha conversando isso, quando a equipe ainda tinha outros jovens também, já trouxeram esse tipo de questão e a gente ainda não tinha falado, né, tão especificamente assim. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. E se vocês ainda têm mais alguma dúvida sobre liturgia, nesse sentido
sentido mais amplo, mais geral, mais legal para a gente celebrar, manda para nós aqui. Você pode falar conosco pelo nosso Instagram, podcast Vamos Juntos, ou então botar nos comentários do YouTube, tá bom? A gente vai receber com muito carinho todos os questionamentos de vocês e as sugestões de assuntos, de pautas, né, de episódios que virão, tá bom? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham adorado esse episódio e a gente se encontra num próximo episódio para viver tudo isso e muito mais. A santidade no tempo, o nosso convite está feito. Vamos juntos?